Olá, eu sou a psicóloga Lilian Félix, aqui do canal Com Você Psicologia. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre obsessão. Isso mesmo, fique comigo, curta e compartilhe, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e se inscreva aqui no canal. Você sabe o que é obsessão? Obsessão são os pensamentos persistentes que ficam rondando a nossa mente o tempo inteiro, incomodando. São pensamentos intrusivos que ficam ali persistindo, por mais que você tente afastar, que você tente se livrar desses pensamentos, eles continuam ali. Você diz para você mesmo: eu não quero mais pensar nisso, que saco, isso não sai da minha cabeça, esse assunto já está resolvido, mas eu não paro de pensar nisso. Isto pode ser uma obsessão. Eu estou fazendo esse vídeo para lançar um alerta para que as pessoas entendam que a obsessão ela pode ser um traço de comportamento, um traço de personalidade, uma característica da pessoa que não é patológica. É simplesmente uma pessoa que tem um hiperfoco, ela é uma pessoa mais focada numa determinada coisa, numa determinada área. E aí, com isso, as pessoas dizem: ela é obstinada, ela tem uma obsessão por essa determinada coisa. Então, tem pessoas que são obsessivas pelo trabalho, outras são obsessivas por um determinado esporte, outras são obsessivas por uma pessoa. E assim, por várias coisas, né? Coisas ou pessoas, objetos de amor que a gente possa ter e que a gente está direcionando o nosso afeto, a nossa atenção para aquilo, isso pode se tornar uma determinada obsessão na nossa vida. E aí é onde a gente precisa ter cuidado e observar até que ponto isso está sendo saudável e a partir de que ponto isso está se tornando patológico. Quando algo começa a interferir demais no seu funcionamento, no funcionamento da sua vida, na forma como você lida com as coisas, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua capacidade de estudar ou de se relacionar, quando isso acontece, então a gente diz que isso está patológico, isso está saindo do seu controle e realmente está se tornando uma obsessão, algo doentio. Então, precisamos diferenciar o que é uma pessoa que tem um hiperfoco, uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que tem muito direcionamento para uma determinada área, isso de uma maneira saudável, de uma pessoa que tem aquilo como uma obsessão mesmo, fica ali, aquilo persiste. Então, eu coloquei aqui para vocês duas situações, né? Uma que é saudável e uma que é patológica. Nessa situação patológica, nós vamos ter aí alguns quadros, por exemplo, de toque. São pessoas que não necessariamente desenvolvem rituais e compulsões que a maioria das pessoas conhecem, que são aqueles toques de limpeza, de organização, toques de conferência, que a maioria das pessoas conhece. Não, talvez essa pessoa só tenha alguma obsessão, algum pensamento persistente que fica ali incomodando, rondando a cabeça e que ela não consegue se livrar. Isso pode ser indício de toque, transtorno obsessivo compulsivo. E aí muitas vezes essa pessoa passa por vários profissionais da saúde, por psiquiatras e é tratada uma outra doença, talvez uma depressão, talvez um transtorno bipolar, mas o toque não é identificado por causa da forma como é trazido no consultório, como isso é relatado. Às vezes o profissional não consegue ter essa percepção de que aquilo é toque. E aí quando a gente vai fazer a investigação na clínica, que a gente tem uma percepção diferente disso, às vezes por experiência, né, por já ter passado por casos assim. Então, a gente faz ali uma investigação do toque e nessa investigação a gente percebe que aquilo que o paciente trazia tratava-se de uma ideia obsessiva, de algo que ficava ali ruminando o tempo todo. E que aí não ia adiantar mais ficar tentando simplesmente elaborar, ressignificar,
tratar essa questão porque não é mais dessa esfera. A questão não é mais um trauma, não é algo que precisa ser elaborado, é algo que realmente é obsessivo e que precisa ser tratado de uma outra forma, com um outro tipo de abordagem, um outro tipo de técnica que é utilizado especificamente para esses casos. Eu estou fazendo esse vídeo para que vocês percebam que a importância do diagnóstico correto para o tratamento adequado, para que tenha os resultados que precisa ter e para que o paciente volte a ter qualidade de vida. Então, se você percebe que algo fica ali rondando demais o seu pensamento e você não tem controle disso, não consegue se livrar disso, não consegue direcionar a sua atenção para outras coisas e manter qualidade de vida, manter as suas atividades de trabalho, de estudo, de relacionamento, todas com normalidade, é hora de prestar atenção e procurar ajuda. Existem ainda, como eu relatei no início do vídeo, pessoas que têm um perfil mais obsessivo, né? Um traço de personalidade, uma característica mais obsessiva com algumas áreas. Essas pessoas normalmente não têm um transtorno em si, mas elas muitas vezes precisam sim de fazer terapia para que aprendam a canalizar essa energia, direcionar para outras áreas também, porque senão com o tempo surgem os prejuízos. Ela tem um hiperfoco, por exemplo, no trabalho e se dedica somente ao trabalho, quase que o tempo integral. E aí começam a surgir as falhas, os problemas nas outras áreas familiares, o estudo, o lazer, a saúde. Então essas outras áreas vão ficando prejudicadas por causa desse hiperfoco que existe só nessa área. E aí eu citei, neste caso, o trabalho, mas existem pessoas que são obsessivas com outras pessoas, por exemplo, que eu também já citei no início desse vídeo. E aí, se você é um obsessivo por pessoas, além dos prejuízos que eu já citei de você deixar de lado as outras coisas, você ainda terá o prejuízo de que a outra pessoa se sente sobrecarregada. Ela não aguenta sobre si o fardo de ter alguém ali o tempo inteiro cobrando, demandando dele e tal, atrás. Isso sufoca qualquer pessoa. Então, também precisa ser tratado quando você é um obsessivo por uma determinada pessoa. Então, esses são alguns casos que eu citei aqui para dar um alerta a você que tem um comportamento mais obsessivo ou tem algum pensamento, uma ideia persistente obsessiva, para que você entenda que é necessário procurar ajuda. Às vezes esse comportamento, essa ideia prejudica a você mesmo e às vezes ela prejudica ao outro, as pessoas com as quais você se relaciona. Então fique atento, o vídeo de hoje era sobre isso, para lançar esse alerta, para poder fazer uma psicoeducação nesse sentido, que vocês percebam que existe sim esses casos de ideias obsessivas, que alguns casos podem ser um transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Em outros casos pode ser um outro transtorno ou às vezes somente um traço de personalidade que precisa ser melhor direcionado. Eu fico por aqui, agradeço a audiência, peço que vocês curtam e compartilhem o vídeo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e se inscrevam no canal. Um abraço!